Bom, pessoal, vamos a um exemplo, né, do cálculo variacional, que é controle. Já fez uma, né, a geodésica, que é a menor distância, menor caminho, uma superfície. A gente fez isso para uma superfície plana. Agora a gente vai fazer um exemplo para uma superfície esférica, e isso se estende às demais superfícies, né? No final das contas, o cálculo variacional é uma técnica, né, de minimização, e aí a gente vai procurar por menores caminhos. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma superfície esférica e eu preciso de um elemento dessa superfície. Bom, a gente sabe que a gente pode escrever um elemento dessa superfície, ds quadrado, sendo raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado mais dz ao quadrado, tá? Então esse é o elemento de superfície que a gente quer então minimizar. E aí a gente pode usar coordenadas esféricas, de tal forma que eu possa definir o dx como sendo um del x, del r na direção dr mais um del y, del θ na direção de dθ mais um del z, del φ na direção de φ, tá? O mesmo a gente tem para o dy. Então dy é del x. Opa, desculpa, isso é dy, né? dy del y del r dr mais del y del θ dθ mais del y. Oh, pessoal, fiz besteira aqui em cima, né? E eu tô no dx. É a pressa. Então, só consertando, desculpa. Aqui é del. Ui, apago e faço a mesma coisa. Del x, porque eu estou querendo escrever em coordenadas esféricas. Então, olhar as variações de cada um dos vetores nas três coordenadas esféricas, tá? Φ e, por fim, dz. Esse é del z, del r, dr mais del z, del θ, dθ mais del z, del φ e φ, tá? Então essas são as essas são os diferenciais, né? Então eu vou escrever x, y, z em forma de r, θ e φ. O que me implica no ds em termos dessas três coordenadas, tá? Então quando eu faço isso, eu tenho que ds quadrado, e aí eu não sei por que eu pus raiz quadrada aqui em cima, né? Mas quando eu faço isso e aplico todos os termos, a gente tem um elemento de superfície em coordenadas esféricas, que é bastante comum, né? r ao quadrado mais r ao quadrado dθ ao quadrado mais r quadrado seno de θ ao quadrado dφ quadrado, tá? Agora, como eu estou na superfície da esfera, eu tenho que o raio é fixo. Então, dr igual a zero. Tá? Então, isso aqui é raio da esfera, ele é fixo,
certo? Então, eu passo a ter aí somente duas variáveis, dφ e dθ. Isso é interessante, porque um problema tridimensional passa a ser, pela escolha das coordenadas, passa a ser escrito agora como um problema bidimensional. E aí, eu posso escrever esse ds aqui ao quadrado. Como r é fixo, eu vou colocar ele em evidência aqui. R ao quadrado d θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado, tá? E aí o procedimento é muito parecido com aquele que a gente fez, né? É descrever esse funcional S em termos de uma das variáveis. E aí eu posso escrever, por exemplo, né? Colocando aqui em cima, colocando aqui embaixo, só vou mudar a cor. Eu posso escrever o φ como sendo uma função do ângulo θ, de tal forma que eu posso ter um dφ dθ, que é o φ' aí, né? Então, esse funcional passa a ser um funcional de φ, porque o φ é uma função de θ. E isso passa a ser escrito como uma integral, tá? Então, agora a integral, a variável dependente é o θ, então eu tenho θ1 até θ2 de ds, só que o ds vai ser r ao quadrado, a raiz quadrada de 1 mais o seno ao quadrado de θ, φ' ao quadrado de θ. Tá? Então, pessoal, esse é o funcional que a gente precisa minimizar. Tá bom? Beleza? Então, é com esse funcional que a gente vai trabalhar, a gente vai minimizar. Onde a minha f é igual a essa f de φ', φ' e θ. Certo? Então, escrevendo aqui, eu tenho f de φ', φ', θ, como sendo aquela raiz que está ali, 1 mais seno ao quadrado de θ, φ, leio a letra, né? Aí. Então, a equação de Euler, ela diz que, então, del f, del θ, desculpa, aí a equação, como é um funcional de φ, né? Então, é del f, del φ, menos, aí sim, a derivada com relação à variável independente, del d dθ, de del f, del φ'. E isso, para que seja um mínimo desse funcional, tem que ser igual a zero. Tá? Aí a gente calcula essas derivadas e a gente vê que essa equação não depende de φ, ela só depende de φ'. Então essa primeira derivada aqui é zero, eu tenho que a derivada dessa função com relação a θ é zero, de tal forma que del f, del φ' tem que ser igual a uma constante, tá? Então, como não depende de θ aqui, de φ, né? Tá vendo? Essa função não depende de φ, só depende de φ'. Então, isso é zero, significa que a derivada com relação a θ desse negócio é zero, então isso aqui é uma constante com relação ao θ. E aí, eu vou
fazer a derivada com relação a φ dessa função, isso aqui então me dá uma expressão grande, mas nada demais. Isso aqui me dá um seno ao quadrado de φ' dividido por 1 mais seno ao quadrado de θ φ. Tá? Aí, procedimento usual, né? Eu vou elevar tudo ao quadrado, né? Então, levo ao quadrado, resolvo para φ', separo o φ' de tal forma que, depois de todos esses passos, o que eu tenho é φ', ele passa a ser C1 dividido pelo seno de θ, raiz do seno ao quadrado de θ menos C1 ao quadrado. Tá? Uma constante aí. E aí, o que eu preciso fazer, né? Lembrando que isso aqui nada mais é que dφ dθ, então aí eu preciso integrar essa expressão aí com relação a θ. Se a gente faz essa integral, eu deixo para vocês verificarem aí, eu tenho que essa integral φ aí passa a ser um arco cosseno, né? Cosseno menos 1 de C1 vezes a cotangente θ. Tá? A cotangente é o inverso da tangente, né? É cosseno sobre seno, dividido por 1 menos C1 ao quadrado, mais uma constante aí, C2. Né? E aí eu posso escrever em termos de uma constante só, tá? Aliás, uma constante geral, falando que esse C1 sobre 1 raiz de C1 é um C, então isso passa a ser C cotangente de θ igual a cosseno de φ menos C2, tá? Então, eu tenho isso. E aí eu posso reescrever essa equação, né, por conta desse cosseno de arco aqui, né, da diferença dos arcos. Posso escrever essa equação aí, né, C cotangente de θ, como sendo um A cosseno mais um B seno de φ, onde esse AB, por conta do C2 que está aqui, né, seno A, cosseno B e tal, eu tenho que o A nada mais é do que o cosseno de C2. Se o C2 é uma constante, o A vai ser uma constante. E o B passa a ser o seno de C2. Beleza? Então, se eu pego essa expressão que está aqui e multiplico ela por R seno de θ, né, então lembrando que eu tinha lá C cotangente, cotangente vezes seno de θ dá cosseno de θ. Isso dá R cosseno de θ é igual a R seno de θ cosseno de φ mais um B R seno de θ seno de φ. Das coordenadas esféricas, a gente vê que isso aqui, ó, é o Z. Isso é X. E isso aqui é Y. Então, voltando para as coordenadas originais, eu tenho que CZ igual a X mais BY. Então, essa aqui
e a solução do problema, representa um plano que corta a esfera pela origem. Então, se eu tiver aí a esfera, se eu fizer aqui o desenho dessa esfera, e aí se eu tomar aqui, vou tomar aí os eixos x, y e z, essa expressão que está entre parênteses aí, ela vai ser um plano que passa pela origem, que necessariamente corta a origem, não necessariamente precisa estar aqui, esse que eu vou desenhar, por exemplo, eu vou desenhar ele aqui. Tá? Então, esse plano que está aqui. Quem determina isso são essas constantes, A sobre C, B sobre C. Certo? Então, eu poderia ter um plano inclinado e tal, mas são todos planos que passam pela origem. Então, a menor distância entre dois pontos é aquela que está sob essa curva. Tá? Então, essas são as menores distâncias entre dois pontos numa esfera. Certo? Então, isso vale para esfera, isso vale para cilindro. Tá? Então, notem que o procedimento foi sempre encontrar o funcional que a gente quer e escrevê-lo em termos de uma variável. Né? E aí resolve-se as equações de Euler. Beleza? Então, é isso que a gente tem, né, para o cálculo das geodésicas. Fica como problema, refaçam o problema, certo? Façam com cuidado todos os passos. Eu pulei alguns passos aí. Façam com cuidado que vocês devem sim chegar a um resultado.